vamos fazer um pouquinho diferente esse semestre. Tem gente que eu não quero mais ver nessa disciplina, certo? A pessoa nem está aqui ainda. Cadê? Motivação e tanto, hein? Vamos dizer que tem gente que gosta da disciplina, assim, pega um carinho, assim, ó, e fica, vai toda vez, tal, mas vamos fazer o quê? Vamos lá. A ideia é a gente tocar o barco, tá? Então, veja bem, o que é que nós temos? Tem uma ideia de que, para trabalhar com a orientação a objeto, a gente tem que seguir certas regras, certo? A principal recomendação, assim como foi nas outras disciplinas, é que tem que fazer os exercícios, tem que praticar, porque senão, infelizmente, não tem como tocar o barco, certo? É simples, não tem muito segredo, vamos dizer assim, né? Então, o que acontece? Nós temos que passar a tocar de uma maneira sistemática, né? Deixa eu só colocar lá no portal lá o link lá, antes que alguém entre lá e não ache o link da aula. Tá. Então, a ideia é o quê? Que a gente tem que trabalhar de uma maneira sistemática. E o que, em termos, vamos dizer assim, se tivesse um ditado para dizer qual é a regra que eu sigo, é que água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? E uma das coisas que a gente tem para fazer é o quê? Tem que fazer o máximo de exercícios possíveis, certo? Vocês aprendem a programar fazendo exercícios, felizmente ou infelizmente, certo? Então, diante disso, a ideia é que nós vamos trabalhar intensamente com atividades, certo? Eu vou começar hoje mexendo com a parte da interface gráfica, certo? Mas a ideia é que na próxima aula, que será amanhã, nós vamos fazer uma breve revisão dos principais fundamentos que a gente precisa considerar como sabido já, certo? Começar com um assunto novo, porque de qualquer forma não tem muito rodeio, né? É continuação aqui no caso, não é uma primeira disciplina, é uma disciplina que já é sequência, certo? Então nós vamos ter que ralar já desde o começo, tá? Bom, muito bem. Alguém tem algum comentário, alguma coisa para fazer? Alguma coisa a acrescentar? Alguma dúvida? Vai ter videoaula, Não. professor. Oi? Vai ter videoaula. Você vai gravar o vídeo, né? Você vai gravar videoaula, né? Vou. Algumas, pelo menos, nós que baterem 5 pessoas. Tendo metade da turma a gente grava, né? A regra, né? Mais importante. Então por isso que todo mundo tem que estar presente nas aulas aí, senão não tem jeito, certo? Alguns dos conceitos eu vou revisando conforme a gente vai trabalhando e seria importante que vocês participassem da aula, certo? Tudo bem? Quem está com o microfone aí? Beleza. Praticamente todo mundo, Beleza. não é? Então, vamos procurar participar aí do processo, certo? O chat vai ficar um pouquinho complicado, porque eu vou estar com o Lázaro aberto, né? Então, vai ser um tanto quanto difícil eu ver os comentários do chat, tá? Então, se possível... Beleza? Bom, tá aparecendo a tela do Lázaro aí?
Professor, se possível, o quê? Você falou? Cortou bem na hora que você ia falar? Eu falei que, como eu vou estar com o Lazarus aberto, vai ser um tanto Sim. complicado a gente trabalhar com mensagens no chat. Chat. Aqui. Ah, sim, não, tranquilo. Tranquilo? Entendi. Beleza. Se alguém mandar mensagem, a gente avisa daí. Ou falem, quem está com o microfone aí, por favor. Tá bom? Bom, na verdade a gente tem o Lazarus aqui, que é free, que a gente pode utilizar, que ele não é uma questão community, ele é uma versão realmente software livre, né? Vamos ver se no final dessa disciplina, se sobrar um tempo, a gente entra com o Delphi mesmo, porque tem algumas coisas interessantes que tem realmente no Delphi. O Delphi 10.3, que é o Delphi Rio, e agora abriu o 10.4 do Sydney, certo? Que é uma versão que tem uma quantidade de recursos muito grande, tá certo? Bom, vamos lá. A gente vem aqui em arquivo novo, e ao invés de a gente trabalhar com a aplicação console, então a gente vai trabalhar com uma aplicação, certo? Quando a gente trabalha com aplicação, ele abre um formulário, ok? Então, o primeiro formulário que a gente sempre cria dentro do projeto, aqui, por um acaso, a gente vai chamar ele de um nome específico, né? Então, o formulário, ele tem a parte do design, que é essa parte que está aqui, e ele tem a parte do código, que é essa parte do respectivo formulário, certo? Então, o que ocorre? Nós vamos trabalhar mais ou menos assim, né? Eu venho aqui, eu preciso mexer com propriedades dele, certo? Então, para mim mexer com as propriedades dele, a gente dá... F11, certo? Então, com F11, ele abre o Object Inspector, que dá as propriedades desse formulário aqui, certo? Bom, esse formulário em particular, então a gente tem vários campos aqui, né? Esses campos todos que a gente tem, a gente vai se ater a alguns, né? Bom, o primeiro deles que nós vamos trabalhar com certeza é esse cara aqui, ó, name, certo? Então, o que a gente tem? Em princípio, a gente vai chamar esse cara aqui, vou chamar ele de gerente. Quando eu chamo de gerente, ele vai lá e muda lá em cima e coloca o nome gerente, certo? Ele tem a propriedade name, mas ele também tem a propriedade caption, né? E no caption, eu vou mudar e vou colocar principal, sendo forma principal, ok? Bom, muito bem. Em princípio, esse é o camarada que vai servir de base para tudo que a gente vai utilizar, né? Beleza. Bom, assim como a gente tinha lá na versão console, eu tenho a situação de que posso vir aqui, arquivo, salvar, tá? Então, vamos pegar aqui, vou criar uma nova pasta, ELP 4, ok? Aqui vamos criar uma nova pasta para dizer, sei lá, projeto gráfico. Dentro dele, colocar como projeto. Ok. Então, ele veio aqui para salvar a primeira unit. Observa que ele veio aqui com o unit 1, né? Que eu vou chamar, seguindo o critério de nomenclatura, o nome do formulário é gerente, eu vou chamar de o gerente. Ok? Então, o que isso faz? Vem aqui, ó, unit, o gerente. No type aqui, ele colocou T gerente, que herda da classe tform, que é um formulário. Ok? Então veio aqui, colocou, criou. Beleza? Muito bem. Isso é bacana. Criamos um formulário, né? A gente viu, vamos dizer assim, revisando o processo, se eu mandar executar esse cara aqui, ele vai abrir esse formulário para mim. Vai compilar, vai pôr para executar,
e automaticamente me mostrou o formulário. Né? Primeiro formulário que a gente vai estar trabalhando. Só para a gente revisar um pouquinho, o que é que a gente viu lá no começo de LP3 a respeito de orientação a objeto? Muita coisa, hein, professor? Do que é? Dá algo mais específico aí. A gente viu que orientação a objeto, a gente trabalha o quê? O que é a primeira ferramenta que a gente tem dentro da orientação a objeto? Abstração? Abstração. Da abstração, a gente tem aquelas propriedades da abstração. Quais eram as mesmas propriedades? Associação. Associação. O que mais? Se for valendo um ponto, eu respondo, senão eu não respondo. Oi? Agregação, Agregação. classificação, Agregação e o que é a contrapartida dele? decomposição, Decomposição. O que mais? Associação, a classificação também, Classificação e a contrapartida dele? distanciação. Instanciação. Então tem lá associação, agregação, decomposição, classificação, instanciação. Aí faltou? Generalização. Generalização, E agora o outro eu esqueci o nome. especialização. especialização. Isso aí, cara. Né? Então, dentre essas propriedades básicas aí da orientação a objeto, a gente tem a situação de que a classificação gera as classes. Instanciação vai gerar o objeto. A agregação faz o quê? Ela Agregação. Não ouvi. Ela agrega, ela faz. Ela agrega. Qual que é a regra lá que a gente tinha para agregação? Que os objetos que são agregados juntos eles fazem Tem que parte ser da da mesma classe? Faz parte de um outro. Faz parte de um outro objeto? Eu vou formar um objeto que é composto de outros objetos. Não é isso? Tem objetos que não existem se não tiver um determinado objeto em particular, um ou mais objetos, não é isso? Uhum. Tá? O que mais que a gente tinha lá? Então, isso é da agregação. O que mais? A generalização, como é que é? Generalização seria o contrário da especialização, né? Tá, e o que é que significa isso? É uma classe Você pega, que é mais geral. você pega vários características objetos. de vários objetos. Acho que não. Como é que é? Generalização é, por exemplo, você ter os médicos especiais, cardiologista, ortopedista, e daí a generalização é só o médico, né? Tá, isso aí a gente chama de quê? Generalização? A gente tinha uma regra lá, né? A gente tem uma especialização quando um objeto é um tipo de. Estão lembrados disso? Sim. Sim, sim. Então eu tenho lá, o aluno é um tipo de pessoa, o professor é um tipo de pessoa. É isso? Isso. Certo? Então o que se tem? A gente tem a questão de que eu tenho. Isso aí também tem um outro nome, né? Como é que chama? Um outro nome mais popular? Herança? Herança. Exatamente. Bom, então isso é a generalização, especialização, né? E o último que faltou, qual que é? Associação. Associação. E como é que é o que é associação?
Então, Não sei se travou o microfone dele. eu não ouvi. Se alguém falou, eu não ouvi. Qual que é a pergunta, professor? Perdão? Faltou a associação. A gente viu lá que tem a classificação e instanciação. Classificação é criar classe, instanciação é criar objeto. A Isso. gente viu que tem a agregação, decomposição, que é o quê? Quando você precisa de mais um objeto para formar outro. Um objeto é formado de vários objetos. Eu posso ter objeto específico e posso ter objeto agregado, né? A gente viu depois a generalização e especialização, que é um tipo de objeto, que também é chamado de Herança. herança. Aí faltou a associação. O que é associação mesmo? Quando um objeto pode usar as funções do outro. Pode isso ser é herança também. Não. Associação é quando você tem dois objetos independentes, mas que podem trabalhar em conjunto. E daí você faz uma associação entre eles dois. Muito bem, é isso aí mesmo. Então... Tá com o livro na mão, hein? Brincadeira. Eu nem virado pra tela eu não tô. Pois é, né? Que no caso que a gente falou era do GPS e do carro. Eu posso ter um GPS que vai funcionar em conjunto com o carro, mas eu posso ter o GPS que funciona sem o carro. É isso? Ou o caso do fone de ouvido, que eu posso trabalhar com fone de ouvido, usar ele no computador, posso usar ele no celular, posso usar em qualquer... Quer dizer, ele é um fone de ouvido, onde eu posso utilizar ele, mas eu posso utilizar ele em conjunto com o computador, em conjunto com o celular, em conjunto com qualquer outro dispositivo que tenha o mesmo plug, né? Ou o mesmo tipo de conexão. Ok? Então, dentro desse processo, quando a gente vai trabalhar com formulários aqui também, a gente tem uma situação que é assim, vamos dizer assim, acho que um dos projetos que eu passei ano passado tinha a ver com o país, estado e cidade lá, não era isso? Ou não? Isso. Não fiz ano passado. Não, tem que usar o passado como trampolim para a gente ir para frente. Então, o que acontece? Vamos dizer assim, eu tenho o país, eu tenho que consultar o país e tenho que cadastrar o país, certo? Eu tenho um estado, Qual que é a relação entre país e estado? Existe uma relação entre país e estado? Algum tipo de ligação? Sim. Sim. Qual a ligação que existe? Que um país... Você diz na relação de banco de dados de um para N, assim? Ou outra relação? Eu digo na relação de modelagem de objetos, né? O estado faz parte do país. O estado faz parte de um país. Um país tem... Qual a ligação que existe entre país e estado? O país tem que ter um ou vários estados, e o estado sempre vai ter um país. Sempre vai ter um país. Então, a gente pode fazer o quê? Eu posso dizer que eu vou ter lá um estado, e esse estado tem que ter Um país? um país. Mas um país pode ter Vários estados. vários estados. Tá. Então, o que acontece? Eu tenho a situação de que eu posso ter o ponto de vista de ver do país olhar o estado, e eu posso ter o ponto de vista do estado olhar o país, certo? Mas eu posso dizer que um estado tem um país, mas um estado tem Cidades. cidades, várias cidades. Não é isso? Sim. Então, o que acontece aqui é assim, né? Vamos dizer assim, eu vou ter uma situação de poder trabalhar com esse processo, onde eu vou ter, primeiro, a gente consulta, certo? Depois a gente cadastra, tá? Então, vamos dizer assim, veja bem, vem aqui, vou criar um novo
Ó, tem novo formulário aqui. Vou criar um formulário novo. Certo? Então, eu vou criar um formulário e vou usar os recursos da orientação a objeto. Tá? Quais eram os recursos mesmo? Agregação, associação, especialização. O que mais? Herança. Generalização. O que mais? Classificação. Instância. Instanciação E associação. e associação. Muito bem. Então, o que nós vamos fazer? Então, eu vou precisar fazer 3 formulários de consulta. Um para país, um para estado, outro para cidade. Certo? Eu vou precisar fazer 3 formulários de cadastro. Um para cada um. Certo? Então, como que a gente faz? Eu vou vir aqui e criei um formulário. Beleza. Esse formulário aqui, eu vou vir aqui na propriedade dele. Vem aqui no name dele. Primeira coisa que a gente faz. E vou chamar ele de consulta. Observe o seguinte, ó. Eu coloquei no name dele, ele já muda no caption dele. O mesmo nome que eu coloquei. Tá certo? Um formulário para fazer consulta, a gente vai usar certas propriedades aqui, certo? Então, veja bem, eu vou colocar um campo para ele pesquisar. Então, vou pegar esse cara aqui, que é um edit aqui, e vou colocar um campo aqui para o camarada pesquisar, tá? Vou vir aqui, vou colocar um botão aqui, um button, certo? E esse button aqui, eu vou vir aqui no nome dele, no name dele, e vou usar BTN. Seria, vamos dizer, as consoantes sem repetição de button, tá? Vou colocar aqui, pesquisar. Ok? Vou criar um outro botão aqui, vou colocar aqui embaixo. Vou colocar mais um outro botão aqui. Vou colocar... Como que era? A gente tinha um menu que a gente fez lá no projeto, lá no semestre passado, não tinha? Nosso menu tinha que opções? Primeiro tinha a cidade, estado e país. Aí depois tinha inserir, quer dizer, inserção, alteração, como que era? E remoção. Tá. Exclusão. Exclusão. O que mais? Relatório também. Relatório. Isso aí. Também. Isso aí mesmo. Isso aí mesmo. Então, vamos dizer assim, ó. Eu tenho esses botões que eu coloquei aqui, certo? Aqui eu coloquei o botão pesquisar, né? Então, o pesquisar, ele vai listar para mim aquilo que eu tenho, que seria equivalente ao que lá? Ao nosso... Pesquisa. Lá, não vai ser bem o nosso pesquisa. A gente tinha lá a opção que a gente chamava de relatório. O relatório mostrava os valores que eu tinha na minha coleção lá. Certo? Então, nós vamos chamar ele de... Esse botão pesquisar aqui, ele vai ficar com o papel do que a gente tinha lá de pesquisar, o relatório, certo? Não é o pesquisar. Aí aqui, nós vamos mostrar os dados que são cadastrados. Ok? Então, nós temos as opções lá. Então, esse cara aqui, seguindo qual que é a regra que eu coloquei aqui? BTN. BTN. Então, BTN, inclusão. Vou colocar no verbo aí. Vamos colocar incluir. Esse aqui, esse aí, então. Alô, falhou aí? Alô. Deu uma uma falhada. O primeiro é incluir. O segundo, Alteração? Alterar. alteração.
Alterar. Terceiro, Tem excluir, né? Exclusão. Remover. excluir. Excluir. E nós vamos ter um quarto aqui que eu vou chamar diferente de tudo que a gente tinha de sair. Ok? Isso. Então, o que temos aqui? Temos uma situação, eu não sei se isso é de país, se é de estado ou de cidade, mas poderia ser de qualquer um dos três. Certo? Então, o que a gente faz? Eu vim aqui, coloquei os botões e coloquei ali o name, mexi com o name. Agora eu vou subir e vou mexer com a propriedade caption. Na propriedade caption, eu vou tirar o btn. Só o btn underline. Ok? Vou tirar aqui do pesquisar também. Ok? Eu vou colocar, no Windows tem aquelas teclas de atalho, não tem? Não aparece lá, você dá um Alt alguma coisa lá, no menu aqui? Se der um Alt, Sim. alguma coisa ele vai fazer, não é isso? Então, aqui eu vou colocar no caption dele, vou colocar um E comercial. Vou vir nesse outro cara aqui, no I, antes do I, vou colocar o E comercial. No A aqui, vou colocar o E comercial. Aqui do E. E aqui do S. Ok? Coloquei o cara ali. Tá? Não mudou nada. Tudo bem. Daqui a pouco a gente vê o que vai acontecer. Eu tenho esse campo Edit aqui. Está escrito Edit 1 ali, não é isso? Eu não dei nome para ele? Não dei. Tá lá. Edit 1. Vou colocar com EDT chave. Esse cara aqui, ele não tem caption. Tá vendo? Porém, ele tem um campo text aqui embaixo que está com o valor do nome. E eu vou limpar ele. Certo? É isso aqui. Né? Então, veja bem. Eu tenho certas operações que eu posso fazer usando esse formulário. Certo? Então, vamos dizer assim, ó, eu vou clicar aqui no botão pesquisar, clicar 2 vezes, ele abre aqui, ó, btn, pesquisar, clique. Aqui, eu vou dizer que eu vou chamar o método pesquisar. Certo? Vou chamar pesquisar e vou passar... Não vou passar nada, vou só pesquisar. Chamar o método pesquisar. Tá? O que é o método pesquisar? Eu tenho aqui em cima Unity, Interface, Uses, Type, o nome aqui da classe. Aqui eu tenho os atributos que a gente colocou no formulário. Tem Private, Public e End. O que está faltando aqui, por favor? Protected. Protected. Protected servia para quê mesmo que a gente fez? Coisas que somente a classe e seus herdeiros podem usar isso? O que é a classe e seus herdeiros. Qual que é a diferença entre Protected e Private mesmo? O Private é só a própria classe que pode usar? Private São só a própria classe. atributos dela. Exatamente. Morre com ela. Então, eu vou criar a cláusula. Cortou, foi só pra mim? Travou Pra aqui mim também. Eu acho que O é senhor pra tá Vou precisar lagado lá. voltar na... Wi-Fi. Oi? Travou um pouco. Tá bom, na hora que Tá você baixando falar. e levantando. Falhou aí, então? Uns 10 segundinhos, mais ou menos. Porra. Sei. Bom, Protected, todo mundo viu. Sim. Tá. Eu vou criar métodos que eu vou utilizar dentro dessa classe aqui. Certo? Deu para entender que é um formulário... Como é que é esse formulário? É um formulário consulta genérico, certo? Certo.
Genérico baseado no princípio lá da generalização e especialização, certo? Então, eu vou vir aqui, vou criar um método, uma procedure, pesquisar. Vou dizer que se pesquisar, se isso daqui é genérico, significa o quê? Vou ter uma outra procedure chamado Incluir. incluir. O que mais? Excluir. Alterar primeiro, né? Por favor. O que é? Alterar? Não, pra que alterar? Que isso? Excluir. O Tem que ir usuário na não vai sequência, né? Ah, pra que alterar? Se o cara quiser, ele exclui e coloca não. Sacanagem. É, né? O cara faz errado. Usuário muito Eu tenho folgado. que sair. É, usuário, Né? Pode ser. Usuário muito folgado. usuário burro. Então, o que acontece aqui é assim, veja bem. Aqui, eu vou chamar o método pesquisar. Se eu clicar lá no botão pesquisar, certo? Ô, louco, hein? Eu vi aquele ativador lá, hein, professor? Viu o quê? Aquele ativador lá, hein? Que ativador? Do Office. Tava instalando, cara, não tem nada de ativar. Ó, vou clicar no incluir aqui e vou chamar incluir. Complexo, né? Bastante. Certo. Vou alterar. Vai ter Alterar. alterar. Aí eu venho para excluir. Excluir. E eu vou ter sair. Certo? Bom, eu tenho os métodos ali, eles estão aqui. Sair, eu vou dar um close. Certo? Esses camaradas que eu tenho aqui, eles são o que a gente pode dizer. Como é que a gente fazia lá quando eu uso Protect TED? Eu vou usar o que aqui? Inherited. Não. Não. Virtual. Override. Hã? Override. Override. Virtual. Não. No outro, né? De baixo. Aqui. Vou salvar esse cara aqui. Vou chamar como U consulta. Ok? Esse cara aqui. Certo? Certo. Aí o que acontece? Veja bem. Eu venho aqui, arquivo, novo, formulário. Ah, pegou errado. Ah, tá aqui. Deixa, eu não salvei correto lá. Salvei? Ah, é que eu criei o outro aqui. Aqui tá o consulta, né? Tá certo? Então vem aqui. Deixa eu ver se eu fechei aquela. Tá. Arquivo novo. Item herdado. Então aqui eu tenho consulta, certo? Tudo bem? Aham. Eu dou um OK aqui. Ah, é o formulário que eu tinha criado. Que mágica é essa, professor? Não é o formulário que eu tinha criado. Esse cara está aqui, ó, como Unit 2. O formulário que eu tinha criado está aqui, ó. Eu vou dar F12, ele vai me mostrar aqui, ó. Esse é o que eu tinha criado. Esse é o que ele criou. Certo?
Então, venho para esse cara, venho nas propriedades, eu venho aqui no nome, ele está lá como consulta 1. Mas eu vou mudar, eu vou colocar consulta país. Aliás, vamos usar sempre no plural, né? Países. Certo? E aqui em cima, consulta aqui no caption, consulta de países. Ok? Aqui não trouxe o que a gente tinha feito, né? Então, vamos ver lá. Eu tenho a cláusula certo? Mas eu tenho lá os métodos que são o quê? Esses caras aqui. Certo? É que se eu deixar ele protegido, não vou poder mexer, certo? Mas eu vou ter esses caras aqui. E vou copiar eles aqui na minha nova unit. Tô. Aqui ele não vai ser virtual, né? O que ele vai ser aqui? Override. Right. Override. Então, tá aqui. Certo? Beleza. Então, aqui gerou o que eu tinha. Esse cara aqui, eu vou vir aqui, vou mandar salvar como consulta países. Ok? Aí, da mesma forma que eu criei esse cara aqui, então eu vou vir aqui, novo, vou baseado nesse. Ah, vou deixar para vocês fazerem, né? Vai fazer a mesma coisa com o estado, tá certo? Ele vai gerar um novo consulta de estado. Vamos fazer aqui, depois vocês fazem. Então vem componente herdado. Não vou pegar do consulta país, vou pegar do consulta, certo? Ok. Ó, criou esse cara aqui. Caption, tá ali. Vem aqui no name. Voltou consulta 1. Consulta estados. Em cima. Consulta de estados. Ok? Vem aqui. Vou mandar salvar. O consulta estados. Certo? Aí com isso eu tenho esse consulta de países, tenho esse consulta de estados. Certo? E o consulta pai que não está aqui. Tudo certo? Certo. Tudo bem? Uhum. Tá. Eu criei um outro form aqui, que é essa unit aqui, né? Eu quero ir para o formato formulário, eu dou. Cadê? Não quer assumir. Com o FN ativado, bicho. É, eu estou acionando ele. Esse cara aqui, exibir. Pois é, não quer assumir. Vamos para F11. Já não tá aberto lá no fundo, professor? Tinha uma página em branco lá no fundo. Deve estar lá atrás. Minimizar, minimizar. Tinha um embaixo dessa aí. Ah, aqui. Não, esse é o principal.
Ah, então não sei. É. Você salvou essa daí? Oi? Se não salvar, ele funciona igual, né? É. Ah, tem a barra aqui, ó. Exibir. Poxa vida. Faz de novo, professor. Bom que vai. Vamos aprender bem. Pra fixar bem. Isso. Aham. Aí, pessoal, pra vocês verem como que é a vida de Tá programador. Nem o Estão professor, aprendendo, hein? nem o A aula, professor. a aula flui a nosso favor. É, que coisa louca, hein? Deixa eu compilar uma vez para ver se ele. Ah, aqui o Unity 1. Não vou salvar esse cara. Tá. Chamar de U. Cadastro. Mas eu não liguei nada com nada, né? Não vai ter. Não vai aparecer nada. É, aqui o erro. Aqui, ó. Ele perdeu o fórmula. Tá. Vamos lá. Novo. Vou criar um novo formulário. Ok. Criou um novo formulário aqui. Tá vendo? Esse cara aqui. Aqui. Vou vir aqui, vou colocar o name dele. Cadastro. Vem no caption dele. Já tá lá, cadastro. Ok? O que nós vamos colocar nesse cara aqui? Ó? Vou vir aqui dentro dos componentes aqui. Vou colocar um label. Vou colocar um edit. Esse label aqui. LBL. Código. Esse cara aqui. EDT. Código. Esse edit, eu venho lá na propriedade text dele e limpo. Esse label aqui, eu venho na propriedade caption dele e tiro o LBL. Professor, tem aquele text ali, se a gente deixar ele preenchido, ele serve como uma máscara ou não? Ele fica com aquele Não. valor de padrão? Não, ele fica com aquele valor padrão. Tá. Tá? Ele está sem alinhamento, eu vou alinhar o código sempre à esquerda. Ixi, não é aqui. Esse objeto todo. Eu só quero só o preenchimento. Tá, depois a gente ajusta ele. Então, o que eu tenho? Tem esse cara aqui. Eu posso ter o nome do país, o que é que a gente tinha? Tinha o código, tinha o nome do país, tinha a sigla e tinha o DDI, não é isso? Isso aí. Né? E do estado eu tinha o código, tinha o estado, a unidade da federação. O DDD, você não. O estado não. Não, o estado não? É o estado. O estado não tem DDD. Ah, então tá. Né? A cidade tem. E colocava o país lá vinculado com ele. Tá? Aqui eu tenho, então, vou colocar um botão. Vou colocar um segundo botão. Observe que eu costumo colocar alguns campos nesse canto superior esquerdo e outros vêm para o canto
inferior direito. É isso? Correto. Perfeito. Vou ter salvar e vou ter o quê? Cancelar? Sair. Sair. Quase, quase. Quase. Então, no caption aqui em cima, no sair, como a gente já tinha feito no outro, eu vou colocar um e-comercial aqui. E no salvar, eu vou colocar o e-comercial no V. Ok? Então, é esse cara aqui. Ah, agora eu entendi do e-comercial. Colocar o cadastro. Ô, professor, aquele e-comercial... País, né? Ou não? Acho que eu vou ter que colocar o cadastros, né? Porque eu tinha o outro que deu errado lá, né? Como é que é? Aquele e-comercial ali, ele funciona daí como... Na primeira tecla, daí... Depois do e-comercial, funcionando no teclado, aí tipo, você vai clicar no V, ele vai acionar o salvar daí. É, Interessante. interessante, né? Como é que é? Já a gente chega lá, calma, calma. tá. Muita calma nessa hora, tá? Então, eu vim aqui e criei o form cadastro, certo? Então, vem aqui, novo, componentes herdados, cadastro, certo? O outro está com form 1 aqui embaixo, tá? Então, eu vou clicar nesse cara aqui, e eu venho para cá. Ele apareceu com cadastro 1, nome, cadastro de país. Aqui novo, componentes herdados. Aqui no name. Status. Subo aqui no caption. Cadastro de status. No outro, caption. Cadastro de países. Certo? No cadastro de estados, que eu tenho aqui. Eu fiz sem. Tem que voltar lá no cadastro. Com muita sede ao pote. Esse é o consulta. Esse é o cadastro de estados. Esse cara aqui, nós vamos criar dentro desse cara aqui algumas operações aqui dentro. Né? Dentro do cadastro aqui. Certo? Então, nós vamos criar assim, veja bem. Isso vai poder, tem que ser no private, public. Na verdade, o do consulta também vai ter que ser no public, não vai poder ser no private, no protected. Vamos dizer assim, ó, eu venho aqui no cadastro aqui e vou colocar assim, veja bem. Eu tenho form criado aqui, eu vou ter campos para preencher aqui. Então, vou ter o nome do país, a sigla, o DDI, certo? Eu vou ter situações de que eu vou pegar os valores que estão, vamos dizer assim, eu estou no consulta aqui do país. Aqui. A hora que eu estou aqui, que eu vou incluir, esses campos que eu tenho aqui no cadastro, aqui, eu vou ter que limpar todos eles. Certo? Se eu trouxer um objeto que vem se eu estiver aqui consultando aqui, e eu quiser alterar ele, eu vou ter que carregar os valores do objeto para esse formulário. Eu vou ter que preencher os campos aqui. E se eu for fazer a operação que vai excluir aqui, eu tenho que carregar e eu tenho que desabilitar os campos que estão
dentro desse formulário de cadastro. Por que eu tenho que desabilitar? Porque quando a gente vai fazer uma exclusão, eu posso mostrar para ele ver os valores que eu tenho, mas não posso permitir que ele altere enquanto ele está pedindo para excluir. Posso? Poder se pode, só não faz sentido. É. Então, né? Então, o que a gente faz? Eu tenho que vir aqui nesse cara, nesse cadastro aqui, e vou criar uma procedure. Vou chamar de, vamos dizer lá, limpa edit. Certo? Vou ter um outro método que vou chamar de carrega edit. Certo? Eu vou ter um outro método que vou chamar de bloqueia edit. E vou ter um outro método que desbloqueia edit. E vou ter um método que é salvar. Certo? Não tem o sair também? Ah, temos isso aí também. Certo? Todos esses caras aqui estão no form py. No form py ele vai fazer Virtual. Virtual. então aqui, certo? Bom, esses métodos vão estar aqui, né? Eu vou ter algum vínculo de certa maneira aqui, né? Porque se eu clicar aqui no salvar, eu vou ter que fazer o que aqui? Limpar os campos. Salvar. Opa. Eu vou dizer que tem que salvar e depois que salvar eu vou ter que sair. E aqui? Aí. Certo? Então, o que acontece? Implementei, sair, salvar e implementei esses outros caras aqui. Só que quem vai invocar esses caras aqui para fazer os outros métodos é o cara da consulta que vai fazer esse processo, não o cara do cadastro. Tá? Então, vamos dizer assim, eu implementei esses caras aqui, dentro de public. Vou copiar eles aqui, nem criei isso, nem salvei eles. Né? Em vez de ser virtual, aqui vai ser Override. override. Beleza. Aqui. E nesse outro cara aqui, também. Vem aqui. Ok. Ah. Aí. É rebelde, né? Não gosta de obedecer. Então, veja bem. Supostamente, esses aqui são os caras, né? Então, esse aqui é o primeiro cadastro de países. Vou mandar salvar. Vou chamar de U, cadastro, países. E esse outro, o cadastro, estados. Ok? Tá bem aí? Beleza. Aham. Beleza. Esses caras aqui, a gente vai utilizar eles. Deixa eu pegar do consulta pai aqui. Colocar eles dentro da cláusula public, porque tem certas situações que nós vamos precisar chamar ele de outro lugar, certo? Então, ele precisa ser público para mim poder chamar de outro lugar. Ô, professor, bugou lá o
o var e o... Volta lá naquele primeiro que você muda pro public. Né? O var e o end. Beleza. Vem aqui. End. Beleza. Tá? Bom, como é que esse processo funciona? Vamos dizer assim, criamos formulários, tá certo? Vamos ver se tem algum erro aqui, se aconteceu algum parecido com aquele lá. Ah, tá, esse do cadastro, tá. Para tirar esse cara aqui, então, que eu não quero mais esse cara, vou fechar essa página, mas ele não vai resolver o meu problema, tá? Então, eu vou dar um F7 aqui. Deixa eu ver o que é que bugou. Ele não consegue encontrar o LFM, que são as informações do formulário, tá? Eventualmente acontece esses bugs, né? Tá, vou fechar aqui. Tá, cadê meu projeto? Opções do projeto. Ele vai continuar reclamando desse cara aqui. Vamos achar aqui onde que está esse cara. Tá, primeiro vamos salvar tudo, tá tudo salvo. Vamos fechar tudo. O cadastro não pode... resolver... Onde foi que ele salvou? Dentro do Dropbox. Salvar como... Ok. Ele salvou o projeto. Bom, fazer o quê, né? Como eu não tenho nada linkado com nada, só tenho o projeto lá, certo? Aqui, para achar onde que ele está bugando aqui no caso, é um tanto quanto delicado, tá? O mais fácil de fazer nesse caso aqui é o seguinte, ó. Tá aqui. Vou abrir aqui no Notepad. Ixi, não era esse.
Ó, tá fazendo referência a esse cara aqui, né? Eu chamei de cadastros, que é esse cara de baixo aqui. Então, vou tirar esse cara aqui. E ele está fazendo referência a esse cara aqui. Vou tirar esse cara daqui. Tá? Quem que é esse cara aqui? Ó? É o projeto gráfico LPR. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Tá. Então, veja bem. Vou salvar. Já salvei esse cara aqui. Vou fechar esse cara aqui. Vou vir aonde? Entenderam onde que eu cheguei? Aham. E foi onde que estão os códigos fontes, abri onde está o projeto, e dentro do projeto eu tirei a referência que fazia o cara que eu estou trabalhando. Tá? Aqui ele está com o projeto gráfico aberto ainda. Fechou Lazarus. Eu vou vir aqui, arquivo, fechar tudo, arquivo, abrir. Então, projeto gráfico. Aqui. Certo? Na prática, eu vou tirar todos esses caras aqui. Certo? O único cara que eu vou deixar vai ser o gerente, no caso, certo? Ok? Eu vou deixar esses daqui, que são cadastro e consulta, que são os Form Pi, certo? Então, vamos visualizar aqui. Salvei. Vou mandar executar, compilar. Eu tirei o form que deu problema, que ele não tinha achado nada. Ele abriu aqui. Ok? Vem aqui. Vou abrir o gerente. É esse aqui que sumiu do outro. Certo? Arquivo, abrir. Aqui, o gerente. Tá certo? Vem aqui, voltei no form aqui, tá? Nesse cara aqui, ó, eu tenho um menu main. Vem aqui, clico aqui. Menu main. Tá? Vou mandar adicionar um item. Tem, se não me engano, a propriedade F11, que é o caption, né? Vou chamar aqui de cadastros. Ele foi lá e adicionou cadastros. Certo? Submenu. Vou chamar lá países. Dá um outro. Estados. Adicionar mais um, que seria cidades. Ok? Deixar aqui. Aí aparece aqui. Cadastro. Né? Aí, o que eu tenho, vamos dizer assim, eu vou chamar aqui, quando eu clicar nesse cara, eu vou chamar um formulário, certo? A gente viu aquele formato lá que a gente criava, como é que a gente chamava? Para mandar mostrar as coisas? Relatório. A interface. Deform? Interface. Interface. Caramba. Então, vem aqui em novo, vou criar uma unit, como era uma unit, né? Style type igual a class. Criei a classe. Certo? Só que as classes aqui agora, eu vou usar, vamos dizer lá, no uses aqui, vou usar o consulta países, o consulta estados, certo? Vou fazer até diferente, ó. Vou deixar na linha de baixo aqui, separado dos uses normais lá. Aí eu tenho o cadastro países, o cadastro estados, e assim vai, não é isso? Então, aqui dentro da Unity, aqui, tem lá private, protected e public. O que é quem vinha depois de public aqui?
Os métodos. Que começa com qual? Construtor, Construtor. Constructor. E objeto. Destructor. Destrua-se. Isso? Então, aqui eu vou dizer assim que eu tenho lá o consulta países, que é do tipo T consulta países, o consulta estados, que é do tipo T consulta estados. O cadastro países do tipo T cadastro países. O cadastro estados do tipo T cadastro estados. Ok? E aqui eu vou ter lá procedure. Consulta países. E vou ter consulta estados. Ok? No constructor, eu vou ter o quê? Eu tenho esses caras aqui. Que recebem. O constructor tem que receber, né? Ponto. Rate. Ok? E aí o que eu vou fazer? Tem que fazer os respectivos destructors. Ponto. E aqui. E aqui eu vou chamar quem? O consulta países ponto show modal. E aqui o consulta estados ponto show modal. Então, essa é o Inter. Ok? Bom, quando o form principal ele tem uma propriedade, esse form principal, né? Aqui tem as propriedades, tem os eventos, certo? Então, eu vou colocar, quando ele é criado, tá vendo aqui? Quando ele for criado, aqui, então o que eu vou fazer? Aqui em cima, eu vou declarar a inter, tipo inter. E aqui em cima, o inter. Ok? Então, quando o formulário for criado, então, inter recebe inter ponto e objeto.
ele vai ser criado, certo? E, bom, depois a gente destrói ele. Seria quando eu for fechar o formulário principal, aí eu vou dar a inter.destrua-se. Ok? E o que que a gente faz? Quando eu tenho lá, voltando aqui no formulário, vim aqui clicar em países, eu vou dar a inter.consulta países. E a hora que eu der, eu vou dar a inter.consulta status. Salvar aqui, vou salvar todos. Fish. Vou. Parece que compilou. Cadastro. Países. Fechou. Ô, louco. Estados. Faça assim. Oi? Faça assim. Não fala É, isso, meu amigo. Não fala isso. Assim você então. condena a gente. Cadê? Mas não acabou ainda. Eu tenho lá no formulário de consulta, ele está chamando o formulário de cadastro. Deveria estar chamando, né? E aqui, então, a gente faz assim, ó, veja bem. Deixa eu abrir os outros. Nós temos tempo ainda, né? Ó, consulta de estados, esse aqui. Consulta de países. Tenho cadastro de países, cadastro de estados. Vou tirar esse cara daqui. Abrir esses caras aqui. Tá certo? Então, dentro desse formulário de consulta aqui, eu vou criar uma getSet. Para que era mesmo getSet? Tinha getSet? O que é que Tinha. faz o get? O que que faz o set? Get recebe o valor. Get recebe o valor? É isso? O get, ele manda o valor, seria para ele informar. Ele O faz o quê? set, ele iria informar o valor. É, O set ele seria traz para o valor, né? isso. O set seria para setar o valor dele mesmo, os O atributos. set serve para setar o valor. Beleza. Então, nós vamos fazer a procedure. A procedure era get ou set? Get. Set. Opa. Ué, e agora? Para o ímpar. Tudo que é get é function. 7. É 7. Procedure é 7. Ah, tá. Function que é get. Ele vai Valor. trazer o valor. Ok. Então, aqui eu vou ter um P objeto do tipo T object. Certo? Na verdade, esse cara aqui também ele tem que vir. Do FarmPy. Então, vamos colocar esse cara aqui. Eu estou dentro do farm de consulta país, vou colocar dentro do farm de consulta. Aliás, perdão, eu estou no lugar errado. Não, eu estou no consulta, né? Então tá certo. Estou no consulta. Abrir. O consulta. E aqui no consulta.
E aí eu tenho consulta de estado. Ah, no consulta de estado eu não coloquei nada. Tá bom. Então vai ficar sem nada mesmo. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Ó, veja bem, eu tenho aqui no form, deixa eu só trazer para cá, né? E aqui também, senão ele vai dar erro. Então, lá na interface, veja bem, eu instanciei os dois formulários, certo? Aqui no constructor. Consulta e cadastro de países, certo? Então, eu vou colocar assim, que o consulta países ponto set form cadastro. Quem que é esse quem que é o form de cadastro? O cadastro de países. É ele que é o form de cadastro? Alô? Sim. Sim. Ah. Então, o que acontece? Lá no form, isso na interface, no form de consulta aqui, o que vai acontecer aqui? Eu vou definir aqui, ele tem esse cara aqui, é o consulta. Ok? Ele vai precisar de um form de cadastro. Então, vou colocar lá, um cadastro, países, ok? Vou dizer aqui dentro de ProtectEd que eu tenho aqui o cadastro de países, é do tipo T cadastro países. Ok? E nesse método que eu chamei agora, que é esse cara aqui que faz o set, vou dizer que o cadastro de países recebe e cadastro de países de P objeto. Como é que chama mesmo esse negócio que eu fiz agora? Seria a herança? Não. Não é um Instanciar? tipo de? Não é Instanciação? instanciar, porque eu não estou dando create aqui, não estou dando ponto cria objeto, tô? Não. Não. Depois vocês pensam. Vou dizer aqui, o cadastro países ponto show modal. Esse cara aqui, aqui. Aqui não vou fazer nada, tá? Mandei salvar, beleza. Vamos ver se tem algum erro aí. Cadastro, países. Ó, olha só. Ixi, não Caraca. implementei. Aí. Entenderam? Entendemos, professor. Aqui não tem porque não foi implementado, né? Deixa eu só ajustar lá, né? Que no cadastro lá, por um acaso, eu não dei o close lá. Pô, caramba. Ah, cadê? O cadastro. É o cadastro com plural lá, professor, no plural. É verdade, porra, verdade. Cadastros. Esse aqui. Eu coloquei sair, mas no sair eu não coloquei o close. Poxa. Pois. Tá, vamos ver aqui. Cadastro. País.
Ixi. Não pegou. Tem que achar esse problema aqui. Como é que fica, né? Você não sobrescreveu ele vazio nos filhos? É, não sei, Eu não criei nos filhos. no país. Não, ele tá ali. Tá ali. Aí, Vamos debugar ele aqui. Não vou dormir hoje. Novo. Farm cadastros. Sair clique. Salvar clique. E não vai dormir hoje, hein, professor? Acho que não vou dormir hoje, hein? Salvar botão clique. Ah, não precisa falar que ele é herdado ali, né? Não, aí é o pai. Ué, não entendi. Pois é. Tenta dar um close aí dentro desse aí, professor. Não. Não vamos. Não vamos fazer gambiarra. Vamos Não, fazer. só pra ver se ele tá caindo aí. Tá. Não precisa de ponto e vírgula lá no close? Uhum. Pois é, não tá chegando lá. Não tá nem chegando lá, né? Não. Eu vou ficar sem dormir, tudo bem, não tem problema. Viram aí como é que funciona o processo? Sim. Deu pra pegar a visão aí. Dá pra ver que vai ser emoção essa matéria. Sempre. Pra quê? Tem que estar. 100 minutos, a primeira aula com 100 minutos mais bem aproveitada de todo o curso. Tinha que programar uns na cabeça, vamos. Nunca vi uma aula render tanto que nem essa. Hã? Só me tira uma dúvida. E daí a parte da lógica ali do back-end também fica nesse o cadastro países aí ou não? Esse é só do formulário? Não, aqui vai ficar só as validações de formulário, certo? Ah, tá. Não, tranquilo. Tranquilo? Uhum. Tá, porque daí dessa maneira, daí o que a gente consegue fazer, vamos dizer assim, rende o processo, não rende o processo de desenvolver, Rende, professor, rende. certo? Isso é possível fazer também no C Sharp, por exemplo. Certo? Tá? Então, bom, você já tem uma tarefa aí bacana para se trabalhar para a semana que vem, né? Que é replicar isso que eu fiz aqui, Uhum. porque nós vamos trabalhar com outras. Depois disso aqui, nós vamos fazer ainda outras coisas, com a interface aqui, por exemplo, certo? Mas a aula de amanhã a gente vai tratar do que daí? Na aula de amanhã, nós vamos trabalhar com as classes lá, as coleções, Parte de revisão, o professor falou. anteriormente. Que isso. Tá certo? Beleza, professor. Certo. Beleza. Tranquilo? Professor, tem mais 4 minutos aí. Vamos ver por que ele saiu não funcionando. Você consegue dormir, a gente não, professor. Aproveita dá pra gravar esse salvar aí. É importante. O sair do consulta tá funcionando? Tá certo, consulta tá funcionando. Aqui. Cadastro.
no cadastro do país, ele tá pegando a referência de qual cadastro? O cadastro normal ou o cadastro... Ele tá pegando certo, senão ele já ia dar problema lá em cima nas referências. Com certeza. Senão já ia ter dado problema. Professor, esse BTN sair clique, ele tem que ser o mesmo nome que está lá no formulário? Tem. Lá não é só BTN sair? Não. O Ué. clique é dele. O clique ele coloca. Ah, tá, ele coloca o padrão. É. Acho que tem a ver com o fato que... Ah, não. Foi no consulta que eu mudei do Ah, private. não tá no... Ué. Só ver ali. Ele não devia estar dentro do público também, essa procedure? Não. Esse aqui sempre fica no privado. Mas ele não tá em lugar nenhum, na verdade. Aqui. Não, ele tá em cima. Eu não entendi. Ele não tá dentro do private, ele tá em cima. Sim. Aqui, ó. Os botões cliques, isso aqui tudo é controle dele, não é controle que a gente mexe. Não, mas eu digo que ele tá em cima da palavra private. Funciona igual? Funciona. Não sabia, não. Nada, não. Não, professor, eu acho que ele não tá chegando aí, porque senão ele ia estar saindo. Isso é um sinal. Não é final, não. Fica tranquilo. Bom, amanhã a gente vai ter as operações para a gente trabalhar. Beleza? Valeu, Tranquilo? professor. Beleza. Isso. Valeu. Tá bom. Bom, antes que eu esqueça, deixar registrado para a semana que vem. Vocês conseguem fazer país, estado, cidade? Acreditamos que sim, professor. Se tiver vídeo online, Sim. É. Eu garanto que vai estar funcionando tudo, menos o sair. Tá bom. Beleza, então. Valeu, Por hoje professor. é isso. Tá bom. beleza. Quer Valeu. dizer, daqui a pouco Valeu, tem professor. banco, né? Eu. Tira É um hoje, print, não é banco? professor. A chamada. Oi? Garante a presença na chamada, hein? Banco de dados azul. Tá tudo registrado aqui, ó. Então, beleza. Não precisa chamada não, cara. Quem não vem não vai passar. Aqui, ó. Tem 10, mas só 2 passos. Cadê, gente? Confiante, confiante. Valeu, até mais, gente. Brincadeira, mas tem um pouco de vergonha. Valeu, valeu. Valeu. Até mais. Falou, professor.